Estamos na cidade de Valença, que fica a cerca de 200 quilômetros da capital do Rio de Janeiro. Esta cidade, localizada no Vale do Paraíba, no Vale do Café, viveu no século XIX, com a expansão da economia cafeeira, o seu auge econômico. Foi um momento de muita pujança e abundância para os barões do café, não para os escravizados que aqui viveram e trabalharam para que eles sim tivessem riqueza. Enfim, esta é uma cidade com muitas atrações históricas, com ecoturismo, com muita coisa interessante para se conhecer e fazer. Então, vem com a gente conhecer um pouco de Valença. Estamos na Praça 15 de Novembro, no centro de Valença. É um recanto de sossego no meio da agitação da pequena cidade. Embora não seja uma cidade muito grande, ela tem um centro bem agitado. Essa praça foi inaugurada em 1884. Então, nesse local, que era um grande descampado e foi organizado um jardim, como é hoje, essa obra, então, foi realizada por uma pessoa que, quem passeia pelo Rio de Janeiro, já deve ter visto alguma das suas obras, de jardinagem e organização de um parque, a Quinta da Boa Vista, o passeio público no centro do Rio, que foi uma pessoa trazida a convite de Dom Pedro II, é o francês François-Marie Glaziot, por aí o nome dele. Enfim, atribui-se a ele a construção, a ornamentação, o projeto dessa praça. Você vai passear por aqui, você vai encontrar bustos de personalidades da região, tem um divã de 1831, tem esse chafariz que está aqui atrás de mim, que era o local em que os escravizados daqui vinham buscar água para levar para as casas. Enfim, vale a pena conhecer esse pedacinho aqui bem arborizado, árvores de todo tipo, pode encontrar um animalzinho. E ao redor também há prédios históricos interessantes. A gente tem a Câmara Municipal, a Matriz e outros casarões que a gente vai dar uma voltinha por aí para conhecer. Na Praça 15 de Novembro, aqui em Valença, você vai encontrar o busto de uma das personalidades históricas importantes para o samba do Brasil, Clementina de Jesus, que nasceu em Valença, no bairro Carabinta, que fica na periferia de Valença. É um reduto de jongueiros. Ela era filha de uma parteira e o seu pai, ele era um capoeira e um violeiro, Paulo Batista dos Santos, o nome do pai dela. Então ela se muda com a família para a capital quando tinha 8 anos de idade, Mas está aqui uma homenagem, a essa ilustre cidadã de Valença, cidadã do Rio, do Brasil, Então, se você curte samba, vale a pena também, se estiver passeando por Valença, vir aqui tirar uma foto com a dona Clementina. Nós estamos na matriz da Igreja Nossa Senhora da Glória, aqui em Valença. A cidade se desenvolve, e a história desta cidade tem muito a ver com a história desta igreja, que por sua vez, como em muitas outras partes do Brasil, tem a ver com o surgimento de vilas, a partir do aldeamento dos nativos. O que era o aldeamento dos nativos? Era quando os padres formavam uma aldeia para catequizar os nativos da região, tiravam da sua aldeia de origem e formavam uma nova aldeia com o intuito de catequizar. Então aqui em Valença não foi diferente, e entre os anos de 1789 e 1803 vai surgir o aldeamento de Nossa Senhora da Glória de Valença.
E a partir daí, então, né, com o surgimento desse aldeamento, vai crescendo no entorno. No ano de 1813, né, é considerado o ano do início mesmo da igreja. Inclusive, tem placas aqui comemorativas e tudo com essa data. Mas é ao longo do século XIX que a igreja vai expandindo, né, como toda boa igreja católica, durante muito tempo põe uma torre, aumenta um sino, aumenta a nave, enfim, com essa igreja não é diferente. Então a gente observa que a construção e finalização dela, né, se dá ao longo do século XIX, justamente no período, né, do crescimento econômico da região por conta da economia cafeeira. Então, um exemplo, né, de igreja do século XIX, para quem curte história e arte sacra, e essa história das igrejas, mesmo para quem não é católico, né, não é religioso, é importante conhecer esses espaços, porque são espaços de poder, né? Então, se você quer conhecer bem um local, visite as igrejas. É um centro cultural aqui na cidade de Valença, hoje está fechado, é um lugar de referência em memória da cidade, memória da imigração italiana para cá. A Leia, né, que era dona desta casa, ela deixa como herança para a cidade, fazendo uma exigência de que ela fosse enterrada aqui. Ela foi uma mulher que proporcionou, incentivou, né, a cultura na cidade. Então, mesmo após a sua morte, ela ainda deixou esse legado, né, que se transformou num centro cultural, com visitação de escolas, algumas exposições, cursos. Hoje está fechado, creio que devido à pandemia, mas fica a dica, né, para caso você venha aqui num outro período, observar, né, o horário de abertura e fazer uma visita a este local importante, né, de memória da cidade. Estamos no Parque Natural Municipal Açude da Concórdia, aqui em Valença. A entrada dele fica na estrada Valença/Barra do Piraí. Você vai entrar numa estradinha de terra e vai achar que nunca está chegando. Aí você vai ver umas placas apontando para o açude, aí você vai ter certeza que está no caminho certo. Aí de repente você vai achar que se perdeu de novo, vai ver uma nova placa. Enfim, é no meio assim mesmo de uma estradona de terra. E a gente vai entrar agora e conferir, né, quais são as atrações do parque. Vem com a gente. Se você quiser mais informações sobre esse parque, clique no card que está aqui acima.
Estamos na sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Para chegar aqui você tem que colocar no Google Maps sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Aí você chega no lugar correto. O parque começou originalmente nessa área aqui, de verde. E onde está amarelinho é a ampliação do parque. E ele pega os municípios de Valença, Barra do Piraí e Piabas, né? Que o moço falou pra gente. Isso. E a sede fica aqui, nesse quadradinho. Onde nós estamos agora. Onde nós estamos agora. Do outro lado da rua, bom, aí aqui tem trilhas, tem área de camping, tem várias atrações, né? Do outro lado da rua tem um casarão. Tá abandonado, também faz parte do parque, mas tá, que era a casa da Princesa Isabel, e o rapaz falou pra gente que foi um centro de recuperação de dependentes químicos e agora tá lá abandonado, e o pessoal fazendo saque das coisas que tinham lá. O que é uma tristeza, né? Enfim. E nem recomenda que a gente vá pra lá. Nem recomenda que vá lá, mas o casarão a gente olha daqui, é bem bonito. Enfim, vamos agora dar uma explorada no parque, né? Tem um monte de coisa pra ver. Os bichinhos, as plantinhas. Gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vlog. Tchau!